Oi, pessoal! Tudo bem? Tranquilos? Aproveitando o final de semana? Como é que foram? Tudo bom? Tudo bem? As pessoas queridas ficaram em casa? Muito bem. Como hoje é segunda-feira, começamos uma nova semana. Apostila vermelha na mão. Página 42, aula é de português, como toda segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre notícias. O que é notícia, né? Notícia é informação. Coloquei aqui que é o assunto de hoje, notícia é informação, página 42. Tá todo mundo aí? Alice, Alicia, Beatriz, Felipe, Gabi, João. Estão aí? Luísa, Manu, Maria, Pedro tá aí? Pietro, Tiago, a equipe toda, meu time todo? Então vamos lá. Notícia é informação. Primeiro a gente vai ler o que está escrito aqui, tá? Nesse espaço aqui. Eu vou ler para vocês. Como você fica sabendo do que acontece no Brasil e no mundo? Como que vocês ficam sabendo? Vendo televisão, algumas pessoas têm o hábito de ler jornal, outras pessoas veem no celular. O importante é que a gente fica recebendo informações. Nós temos só que tomar muito cuidado para que sejam informações verdadeiras, né? A gente, quando é criança, a gente não lê, não fica lendo jornal, mas a gente ouve os comentários em casa. Eu acho que vocês também. Vocês escutam que o papai e a mamãe comentam alguma coisa, ou a mamãe comenta com alguém, ou um irmão mais velho, que viram na TV, ou no computador viram na internet. Então as informações chegam pra gente. E normalmente elas contam o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Notícias boas e notícias não tão boas, né? Aqui tem a pergunta 2, ó. Como é chamado o texto que informa os acontecimentos no mundo? Como que é? Como que chama? Notícia. Tudo que acontece no mundo, que é importante divulgar para que as pessoas tenham essa informação, são notícias. Por isso que aqui diz, notícia é informação. Então, quando eu falo, eu tenho uma notícia para te dar, você vai me passar uma informação importante que vai me interessar. Por isso que eu quero te passar. E a pergunta 3, qual é? Por qual meio de comunicação as notícias são divulgadas? Vários, né, gente? Jornal, revista, pela internet, pela televisão. Ainda tem gente que gosta de ouvir rádio. Eu, por exemplo, ouço rádio quando estou dentro do carro, estou dirigindo, eu ligo para ver. E às vezes estão falando das notícias do Brasil ou de outros países do mundo. É muito importante a gente ficar informado. O importante é só a gente saber quando a informação é verdadeira. Senão a gente sai acreditando em tudo que aparece por aí, nem todas as informações são verdadeiras. Então é importante confiar na fonte. Fonte quer dizer de onde a informação vem. Então a gente tem que ver se a fonte, ou seja, de onde a informação está vindo, é confiável, dá para acreditar. Então isso é importante para a gente ter certeza que aquela informação, aquela notícia é verdadeira. Vamos dar uma olhada nas fotos agora? Ó. Crianças lendo notícia em jornal. Olha que bacana. Eles estão interessados. E aqui, ó. Crianças assistindo o noticiário na TV, ó. Também estão prestando atenção, ó. Todo mundo para o que está fazendo, né? Nossa, agora é hora do jornal. Todo mundo fica atento. Porque é importante saber o que está acontecendo, né? Já pensou antigamente, quando não tinha noticiário de TV? As pessoas, para saber, tinha que alguém ler o jornal e depois contar para os outros? Ou alguém ouvir no rádio e depois contar para os outros? Hoje todo mundo pode saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo rapidamente. O fato acabou de acontecer, a notícia já se espalha, todo mundo fica sabendo. Isso é bacana também, né? Leitura. Vamos imaginar que a gente não ouça no rádio e nem ouça ninguém dizendo. Como a gente fica sabendo das informações? Como a gente conhece as notícias? Através da leitura. Porque quem vê na internet lê, quem vê no jornal também lê. Então vamos falar aqui agora da leitura. Na página 43, nós vamos voltar um pouquinho com essa imagem que vocês já conhecem do maior ovo de Páscoa do mundo, lembram-se? Vamos lá. No módulo 8, você estudou a manchete e a foto legenda de uma notícia sobre um ovo de Páscoa gigante. Agora você vai ler a notícia inteira, ou seja, nós vamos ter todas as informações sobre esse assunto aqui. Acompanhe a leitura do professor. Aqui eu vou saber que a notícia
foi tirada do jornal chamado Joca, o único jornal para jovens e crianças, e que a manchete, que é o título, a manchete é a que vai me despertar o interesse em ler. Então aqui qual que é a manchete? Maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil. Isso me interessou, então eu vou prestar atenção a tudo que está escrito aqui. Olha a foto legenda. O ovo demorou cerca de 1 mês e meio para ficar pronto. Foto de Rap Brasil, foto Arena ou Rap, não sei como pronuncia aqui. Que foi tirar essa foto então, mostra o tamanho do ovo perto das pessoas, a gente já vê que o ovo é gigante mesmo. E a foto legenda explica que ela fica no Brasil. Vamos virar a página para saber mais informações? Ó, essa parte da notícia é a mais completa. É lógico que a fotografia chama a nossa atenção, mas aqui eu vou descobrir tudo sobre esse ovo gigante. Aqui tem todas as informações que vão me interessar. Vamos ler? A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, recebeu mais uma atração em 2019. Um ovo da Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. A escultura, que é feita de aço, possui 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares. Foi necessário um mês e meio para o ovo ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol, conhecida na cidade pelos ovos pintados. A construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade, para divulgar Osterfest, evento para comemorar a Páscoa que recebe cerca de 200 mil visitantes durante as 5 semanas em que é realizado. O ovo será exibido até maio. Olha que matéria completa, diz tudo que eu preciso saber. O tamanho do ovo, onde ele está, quem fez, quanto tempo demorou, até o tempo que ele vai ficar exposto lá, por que ele foi construído lá, qual foi o objetivo dessa construção. Aqui está completo. Aqui embaixo tem a fonte. Toda matéria, gente, todo texto, toda reportagem, ela tem que ter a fonte. A fonte quer dizer de onde essa informação foi tirada. Quem foi que disse tudo isso aqui? Tem que ter a fonte que se responsabiliza pelas informações. A fonte aqui no caso, ó, é o jornal Joca Digital Cultura. Essa matéria saiu no dia 16 de abril de 2019 e está disponível aqui, ó, na internet, ó. Se você clicar aqui, jornalj.com.br/portal/ maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil, você lê essa informação todinha. Até um pouco mais. Porque toda vez que aparece esse símbolo aqui, gente, ó, significa que tem mais coisa, mais palavras escritas, mais parágrafos. Esse símbolo aqui significa que esse texto não está completo. Tem coisa faltando, tá vendo? Toda vez que a gente vê um texto escrito com esse sinal aqui, significa que isso aqui é só uma parte, não está completo. Agora aqui, se você entrar nesse endereço eletrônico aqui, você vai ver a matéria completinha. Aqui tem um glossário. Vocês lembram o que é glossário? É quando a gente precisa explicar o significado de algumas palavras que aparecem no texto que a gente não está acostumado a falar. Vamos ver o que é? Glossário. Atração quer dizer distração, divertimento. Turismo. Conjunto de serviços que visam ao entretenimento e, eventualmente, a outras finalidades para atender turistas. Conjunto de serviços que visam entretenimento. Entretenimento é diversão. Quando a gente fala que vai viajar, para quê? Para fazer turismo, para se divertir, conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer outras culturas de outros lugares. É bem bacana, né? Na outra página, a gente vai procurar responder as questões. Então, vamos lá. Vamos ficar mais perto um pouquinho para a gente ver o que a gente tem que fazer aqui, ó. Trocar ideias. Por qual meio de comunicação seus familiares preferem receber as notícias? Aí você vai perguntar em casa. Acho que você já vai saber, né? Porque você observa como seus pais, se eles leem, ou se eles veem na televisão, ou se eles veem pela internet. Pergunta 2. Você se interessa por qual tipo de notícia? E aí? Vocês gostam de saber mais sobre esportes? Sobre o que está passando no cinema? Pena que agora a gente não pode ir. Mas é legal ver o que está passando no cinema da cidade. Se o meu time vai jogar, quando que vai jogar. Se, por exemplo, a economia, como está a economia. Ou seja,
a questão financeira, será que vai ter, por exemplo, alguma coisa que vai me atingir? Por exemplo, a sua amiga se preocupam se tem uma loja que eu costumo comprar está em liquidação, vai aparecer no jornal, isso me interessa. Ou aparece lá, por exemplo, subiu o dólar. Ou será que isso vai atingir a minha família? Aí cada família tem os assuntos que interessam, né? A terceira pergunta, como você obtém informações sobre o que lhe interessa? Como é que faz? Procura na internet? Busca nos jornais? Hoje em dia tem jornais digitais, né? Você consegue ler o jornal com o computador. Ou você procura no rádio, uma estação de rádio que você acompanha e que fala nos assuntos que te interessam. Ou você quer saber sobre esporte, você clica direto lá no site do seu time. Hoje em dia tem muita informação importante que é só a gente querer saber que tem como buscar. Tem muitas fontes que a gente fala, né? Ou seja, tem muitos lugares para você tirar a informação que te interessa. Você pode se interessar por culinária, por exemplo. Ah, eu quero fazer um bolo, porque na minha casa tá muita banana. O que eu posso fazer com essa banana? Um bolo, um doce, um pudim? Vou na internet e escrevo lá. Receitas com banana. Vai aparecer um monte de coisa. Então, nem só notícias, né? Tem muitas informações que a gente consegue encontrar hoje, pesquisando pela internet, como a gente diz, navegando pela internet, né? Vamos para as atividades? Em que jornal e data a notícia foi publicada? Vejam lá, gente. Em que jornal e data? Ó, o jornal tá aqui, a data também, ó. Ou seja, no jornal Joca, no dia 16 de abril. Vejam, tá tudo aqui. Eu copiei aqui, ó. Eu já fiz a minha lição de casa. Jornal Joca, dia 16 de abril de 2019. Segunda pergunta. Qual é o assunto da notícia? Ué, o assunto da notícia é o maior ovo de Páscoa colorido do mundo. Depois vem a pergunta 3. Que material foi usado para a construção da escultura do ovo gigante? Tá aqui, gente. Quer ver? Onde é que tá, ó? Aqui, ó. Segundo parágrafo. Lembra o que é parágrafo? Quando tem uma distanciazinha na margem esquerda, aqui, ó. Quando começa bem encostadinho, não é começo de parágrafo, mas quando tem um espacinho, é. Você vê que esse pedaço aqui, ó, tem 4 parágrafos. E a resposta do que eu estou perguntando está aqui no segundo parágrafo, ó. De que material é feito, ó? A escultura que é feita de aço. Então, aqui, ó, na frase do começo do segundo parágrafo, já tem a resposta que eu procuro. Então, eu posso responder aqui, ó. Aqui pergunta que material foi usado? Foi usado aço. Qual é o nome da artista responsável pela pintura do ovo gigante? Tá aqui também. Vejam. Primeiro, segundo parágrafo, ó. No segundo parágrafo tem a escultura que é feita de aço, possui 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares. Foi necessário 1 mês e meio para o ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol. Tá aqui, ó. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol. Então, eu encontrei e escrevi aqui, ó. Silvana Pujol. Depois vem a última pergunta de interpretação de texto. Isso quer dizer se eu estou entendendo tudo que o texto está me dizendo, aonde eu posso buscar as respostas para essas perguntas. Com qual intenção a escultura de ovo gigante foi construída? Também está no texto. Divulgar o evento, que tem até o nome aqui, ó, Osterfest. De onde eu tirei essa resposta? Do texto, ó. No terceiro parágrafo, ó, a construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo, para divulgar Osterfest. Então, eu encontrei a resposta da pergunta no texto, ó. Divulgar o evento Osterfest. Certo, gente? Tá tudo aí. Virando a página, tem mais para nós? Tem. Olha lá. Vamos lá?
Você já tinha ouvido falar do Osterfest? Aí, não sei, cada um pode responder se sim ou se não. Pergunta 7. Releia o crédito da notícia que você acabou de ler. Jornal Joca Digital. Aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, são os créditos. Ou seja, aqui está explicando direitinho de onde eu tirei, o mesmo que fonte, ó. Os créditos de uma publicação são as informações sobre o autor, se houver, o veículo de comunicação, o local e a data da publicação. Para publicações na internet, os créditos apresentam também o link do site e a data do acesso. Ou seja, todas essas informações aqui nós chamamos de crédito, tá bom? Agora marque um X, com um X, o veículo de comunicação em que a notícia foi publicada. Foi numa revista impressa? Foi no jornal impresso? Foi no jornal digital ou foi numa revista digital? Aqui, ó, tá escrito Jornal Joca Digital. Então, aqui me deu a dica da resposta, ó. Essa notícia eu tirei de um jornal digital. É aqui que eu coloco o X. Aqui embaixo tem uma sugestão de leitura, contos de animais. Para quem tiver, ó, ou tiver interesse, tá bem bacana aí, ó. Recontado por Naomi Odler, contos de animais do mundo todo. Bacana, né? Uma sugestão de leitura. Aqui, a gente vai ver um pouquinho mais da aula de hoje, vamos falar do L. O L é uma letra muito interessante, porque ela, no começo da palavra, ela tem som de L mesmo. E no final da palavra, ela tem som de U. Ninguém fala, por exemplo, legal ou anel. A gente fala legal, como se fosse com U, mas não é, né? Legal começa e termina com L. Anel termina com L. Muitas palavras que terminam com L têm som de U. E a gente, na hora de escrever, às vezes se confunde. Então, a gente tem que ler bastante para a gente se acostumar com a maneira correta de escrever as palavras. Assim, a gente sempre escreve direito. Estudando a língua aqui, ó, página 47, letra L. Leia em voz alta as palavras do quadro e observe o som do L. Coluna A e coluna B. Vamos ler juntas aqui, ó. Vocês leem aí, eu leio aqui, ó. Galo, grilo, latir, leão e falou. Olha o L no começo da sílaba, ó. Às vezes ele não tá no começo da palavra, mas ele tá no começo da sílaba. Então ele tem som de L mesmo. Lo, lo, la, le, lo. E aqui, ó, na segunda coluna, agora ele tá com um som diferente, ó. Azul, algum, ó. O L com som de U. Final, natural, Brasil. A gente fala U, né? Brasil, mas termina com L. O som do L é o mesmo nas palavras dos dois grupos? Não. Escreva uma palavra em que o L tem o mesmo som que na coluna A, ó, no grupo A. No grupo A, o L tem som de L mesmo. Eu coloquei com várias vogais, lá, lé, li, ló, lu, mas o exercício está pedindo uma palavra só, tá? Então, vocês podem escrever. Eu sugeri lata, leite, livro, lobo e luva, mas vocês podem escrever qualquer uma, tá? Podem escolher uma da minha sugestão ou outra que vocês quiserem. E a B? Escreva uma palavra... Ah, não, a B a gente já fez. C. Escreva uma palavra em que a letra L tem o mesmo som das do grupo B, aqui, ó, no segundo grupo. Ou seja, L com som de U. Eu sugeri algumas para vocês. Uma só, tá, pessoal? Não precisa escrever tantas. A professora que gosta de escrever um monte, né? Legal, varal, canil. Depois aqui, ó, anzol e anel. Podem escrever uma só, tá bom? Se quiserem escrever todas, é legal também. Na outra página, tem mais coisa aqui? Consulte as palavras do quadro 1 e escreva no quadro 2, nas colunas correspondentes, as sílabas em que há a letra L. Na coluna A. Eu copiei dali, gente, ó, o que eu fiz? Eu peguei daqui, ó, lo, lo, la, le, lo, e copiei aqui. Depois copiei daqui, ó, zu, al, nau, hau e zil. E copiei aqui, porque é isso que o exercício está pedindo, ó. É pra gente copiar
Consulte as palavras do quadro 1 e escreva no quadro 2. Estão aqui, ó. Depois disso, o que você concluiu? Aqui é regra, gente, ó. No início da sílaba, L tem som de L. No final da sílaba, L tem som de U. Ok? Ou seja, a letra L tem som de L no começo da sílaba e tem som de U no final da sílaba. Tá bom por hoje? Acho que é muita coisa, né, gente? A outra aula a gente vai falar da letra C, então não vamos misturar. Falamos aqui o que é notícia, ou seja, o que diz o título, notícia é informação, a gente tem que estar sempre muito bem informado. E falamos um pouquinho da letra L, no começo da sílaba, L com som de L, e no final da sílaba, L com som de U, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, anotem aí. Tarefa até a página 48 e caligrafia, nós vamos continuar. Paramos na página 10, então hoje nós vamos fazer, fizemos até a 11. Então, caligrafia, páginas 12 e 13. Ok, gente? Ó, terminamos aqui e caligrafia 12 e 13, tá bom? Qualquer dúvida, liga para mim. Assim, ó, um áudio, um vídeo, como vocês quiserem. Se eu puder ver vocês melhor. Mostra pra mim, tia, ó, essa daqui, ó, tá certo assim, ó, eu fiz direito, não entendi? A gente tá aqui pra conversar, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Se cuidem, até amanhã. Tchau, pessoal, uma saudade de vocês. Nossa!